Todos nós vivemos momentos difíceis com os dramas políticos no final de 2022. Foram dias e semanas de tensão, expectativa, esperança e medo em relação ao nosso futuro. O ano virou, mas no final das contas, os nossos receios continuam os mesmos. E a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa, de alguma forma, libertar a consciência individual dos brasileiros. É com essa visão, é com essa missão que nasce o nosso projeto Academia da Cultura. Na Academia da Cultura, nós reunimos análises de livros clássicos, reunimos cursos sobre grandes ideias, reunimos uma comunidade que está buscando as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. E também nós temos lives mensais com temas para que você possa se aprofundar, possa discutir e tirar dúvidas. São livros clássicos selecionados especialmente por nosso time, que vai te dar a capacidade de expandir o teu imaginário para conhecer outras épocas, conhecer outras crenças, conhecer outras formas de pensar a realidade e o mundo. No nosso curso de Grandes Ideias, nós vamos falar sobre a verdade, vamos falar sobre o bem e o mal, vamos falar sobre a justiça, sobre o governo, sobre a beleza, enfim, sobre as grandes ideias que permeiam o nosso mundo, o nosso dia a dia, a nossa vida e que muitas vezes nós não refletimos o suficiente para compreendê-las em profundidade. E através desse vídeo nós convidamos você a nos ajudar a travar essa batalha cultural, nos apoiando para que possamos manter e crescer esse projeto. Veja, para você fazer parte da Academia da Cultura, são apenas R$ 9,00 mensais. Nós estamos trazendo conteúdo de qualidade, feito por pessoas competentes, através de materiais de qualidade. Nós estamos trazendo um conteúdo profissional por apenas R$ 9,00 por mês. Esse é um investimento extremamente baixo em prol do que você vai receber de conteúdo. Então participe, nos ajude a trilhar esse caminho de batalha cultural e não subestime o seu poder de transformar vidas através da cultura. Essa é uma luta de longo prazo e nós precisamos do apoio de todos. A sua generosidade e o seu apoio são fundamentais para que a gente possa levar esse projeto para milhares de pessoas, quem sabe até para milhões de pessoas. Então eu te agradeço antecipadamente o seu apoio e te convido a fazer parte da Academia da Cultura e nos ajudar nessa transformação cultural. Começando mais um Diálogo Cultural, hoje a gente está aqui com o Melzebeck Ferreira dos Santos, o Melk. Ele é sociólogo e professor e criador da escola de literatura online, com mais de 1.000 alunos. Também é fundador da página Formação do Imaginário, presente no Instagram. É casado, pai de 3 filhos e católico. Melk, antes da gente entrar em outras questões, a gente queria conhecer um pouco mais você, né? Ver um pouco sobre sua trajetória. A gente viu aqui que você é sociólogo, você se formou na UFBA aqui na Bahia, não está mais aqui. Eu queria saber como é que você chegou nessa questão da formação do imaginário, como foi essa tua trajetória de estudar sociologia, depois falar sobre literatura, sendo que na UFBA lá a gente sabe que tem toda a questão do cara virar esquerdista no final das contas. Você deve ter sido professor também, acho que, não sei, de escola pública ou escola particular. Eu queria saber um pouco desse mundo aí, dessa época da sua vida e como você acabou chegando na formação do imaginário. Então, eu nasci aí em Feira, estudei no Gastão, estudei no Assis. Poxa! Opa aí, velho. Estudei no Assis. Boa parte da minha infância e adolescência foi no Assis. Aprendi muita coisa boa e muita coisa ruim também. Era do Grêmio estudantil no Assis, então já era engajado naquela época. No Grêmio a gente não fazia absolutamente nada, mas estava lá. O Grêmio é para os alunos que não gostam de estudar mesmo. Bem isso. Acabam entrando numa organização política dentro da escola. E depois me formei lá no Modelo, Sim. porque era mais perto da minha casa e tal. E eu fico muito feliz que eu tenho muitos alunos daí de Feira e de Salvador também. Eu fiz um tempo depois que eu me formei no Modelo, eu fiz um tempo em História, aí na UFS. Só que eu peguei 3 greves durante, acho que foi de 2009, 2010, não lembro. Não, 2007, 2006. Eu peguei muita greve. Peguei uma época de greve de alunos
que foi organizada por um. Eu acho que ele agora é deputado estadual pelo PSOL, aquele Jonathan Figueiredo. Acho que é esse o nome. Sim, o O Rasta. Rasta. O Rasta, exatamente. Então eles acamparam lá na UFES. Eu lembro disso. Eu achava aquilo um saco, porque eu queria estudar. Não, eu era o melhor aluno, mas queria estudar, mas estava atrapalhando e acabei indo para. Eu acabei indo para Ciências Sociais na UFBA por causa das greves da UFES. Não foi uma coisa pensada. Como estava tendo muita greve, eu decidi migrar para a UFBA para ver se lá eu pegava menos greve. E por incrível que pareça, eu não peguei nenhuma greve na UFBA. Ok. Só teve greve depois que eu me formei. Então fiz esse período de história que eu estudei muito pouco, porque em 2 anos eu acho que a UF só teve um semestre e meio de aula, alguma coisa assim. Foi naquela época que os alunos que iam entrar tinham de esperar um semestre depois do vestibular para poder Foi o que entrar. aconteceu comigo. Eu passei na UFES em 2008, em maio. Não, ou foi 2017? Não, 2017 no vestibular de julho ali. Aí eu entrei em maio do outro ano. Foi quase um ano Sim, depois. você tinha que esperar um tempão. Isso era consequência das greves que eu tinha pegado ainda, Sim. porque o calendário ficou completamente enlouquecido. Então minha trajetória tem muito a ver com com toda essa bagunça que tava e ainda tá. Hoje É. as consequências são piores, eu acho, mas são consequências daquele momento da situação que a gente tava, né? Imagina uma universidade gigantesca como a UFES, um punhado de alunos acampar na reitoria e impedir a aula de todos os milhares de estudantes da universidade, e você ficar mais de um mês sem aula, além das greves dos professores, que estava tendo em concomitância com as greves de alunos também. Então você pensa, Sim. tem greve de aluno na universidade, o que é uma coisa absurda e que realmente paralisava a universidade. Aí eu acabei indo para a UF, fiz Ciências Sociais lá, me formei em Sociologia. E eu conheci o professor Olavo na UFES, por incrível que pareça. Eu tinha um colega, o Thiago, que ele fazia alguma pesquisa sobre Aristóteles, se eu não estiver enganado. E dentre as coisas que ele estava estudando, tinha o professor Olavo, porque o Thiago, embora ele seja de esquerda, ele é uma pessoa muito coerente, muito estudiosa de verdade. Ele estuda de verdade. Então, ele não descartou, né? Não é como muita gente faz assim, ah, não, esse aqui eu não vou ler. Não, Sim. tem esse aqui também, eu estou estudando um negócio, então vou ler isso aqui também. E ele me apresentou um artigo do professor Olavo chamado Direita e Esquerda, Origem e Fim, que é uma coisa simplesmente genial. E foi ali que eu conheci o professor Olavo, depois continuei lendo uma coisa ou outra, sem dar tanta importância. E na UFBA, eu acabei conhecendo outras pessoas que também conheciam o Olavo, e algumas pessoas que hoje são padrinhos dos meus filhos, padrinhos de casamento, que eles eram católicos. Então, por incrível que pareça, por mais que a UFBA tenha essa capacidade de transformar todo mundo em um militante de esquerda, a UFBA foi o lugar que eu encontrei mais ainda o professor Olavo e Cristo, através dessas amizades que eu consegui fazer lá com pessoas que eram verdadeiramente católicas e suportavam ciências sociais, história, filosofia, com um sentido claro do que elas queriam fazer da vida. Então, tanto o professor Olavo quanto esses amigos impediram que eu me perdesse. Eu era pior do que comunista, na verdade, que eu era liberal. Então, se tem uma raça pior do que comunista na universidade, é liberal. E na UFBA você tem um punhado de professores bons na, na ciência política, mais especificamente, que é mais voltado para o liberalismo. Então, você tem ali o pessoal da época do João Waldo Ribeiro, que ensinou ali por um tempo, e que também era mais liberal do que qualquer outra coisa. E aí eu peguei bastante dessa influência, mas o que restou mesmo foi a influência do professor Olavo. Depois eu casei nesse meio tempo, ensinei em feira por um tempo também, ensinava ali eu esqueci o nome do bairro, mas ensinava longe pra caramba, já perto da ponte Do que vai Tomba? para Santo Estevão, Santo Estevão. Santo Estevão. é bem longe, Feira depois 9, por Feira ali, 9. Feira 10. vai. Sim. E ensinei, né, em Salvador.
em escolas públicas e particulares. Ensinei no Manuel Novaes, ensinei em uma ONG, no subúrbio. No Sacramentina, Santa Clara e Salete, que são 3 colégios católicos grandes de Salvador. Nos colégios católicos, por incrível que pareça, são colégios católicos que eu não matricularia os meus filhos. Eu sinto, se alguma irmã me escutar, eu só estou falando a verdade. Como eu já falava naquela época para elas, que, sim, às vezes é mais perigoso do que deixar seu filho no, sei lá, no colo da Judith Butler e do Jean Willis, colocar na escola católica. E aí, casei, depois ensinei em Minas Gerais como um funcionário público. E por fim eu vim para Santa Catarina. E aqui eu trabalho só como professor online mesmo, só no digital. Rapaz, você é destemido, viu? Eu tô olhando aqui, eu tô visualizando sua trajetória, o quanto você foi e voltou. E eu aqui, Felipe, com receio de ir além do sul só. Vai devagarzinho, vai para o. A ideia de ir para Minas foi exatamente de, assim, aproveitar a mudança devagar. Fazer uma primeira mudança, não estava muito longe. E tem aquela coisa, que foi o que a gente sempre pensou: se nada der certo, eu volto para casa. E Né? me reestruturo em casa. Então, a gente nunca descartou a possibilidade de voltar dentro dessa medida, né? Se tudo der errado, não tem como tudo dar errado. Porque o máximo que vai acontecer é eu voltar e me reestruturar no meu lugar. Graças a Deus isso não aconteceu até o presente momento. Mas se acontecer também é isso que a gente vai fazer. A gente volta, se reestrutura e vê o que vai acontecer. Sim. Confiar na providência. Você estava falando sobre a escola católica, né? E aí me remeteu a um assunto. O que você acha assim, da formação de imaginária, voltando para o que você estuda hoje? Qual o papel da leitura bíblica na formação desse imaginário? Então, depende muito da idade da criança, porque, sim, tem coisas na Bíblia que não dá pra gente ler com a criança muito pequena. Quando, sei lá, você pega no Gênesis as filhas de Ló, ou, sei lá, Noé bêbado lá e os filhos cobrindo ele. Você tem coisas que são bem delicadas. Mas o que que a gente faz com as crianças muito pequenas? A gente reconta as histórias da Bíblia de uma forma que seja mais atraente para elas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma coleçãozinha do Origenes Lessa, que ele conta várias histórias bíblicas, e aí a gente reconta nessas versões para as crianças. Para um adolescente ou um adulto, eu acho que a Bíblia ela é fundamental, né? Para criança também é fundamental, só não dá para ir direto no texto, porque o texto às vezes é muito confuso para ela, e também tem essas questões que são mais pesadas. A Bíblia não é um livro leve para uma criança pequena. Mas para um adolescente e para um adulto já dá para suportar. A gente sabe que tem incesto, tem morte, tem guerra, tem violência. E quando a gente já tem maturidade suficiente para ler coisas assim, a gente vai lá e lê. É importante porque todas as outras narrativas já estão presentes na Bíblia. Tudo que a gente pode contar já está presente na Bíblia de alguma forma. Então, sei lá, pensa numa história. Uma história como a que a gente está vivendo hoje, de opressão política. Cara, o que mais tem na Bíblia é opressão política, né? Só que desde um ponto de vista muito mais interessante do que qualquer jornalista poderia contar, porque é do ponto de vista da eternidade. Então você vê como que Judite se livrou de uma opressão através da violência mesmo. Ela foi lá e cortou a cabeça de Holofernes. Mas como que Ruth, Esther, como que Esté se livrou de uma opressão política também, livrou o povo dela. A Bíblia tem dessas coisas também. E ela tem de uma forma muito mais rica do que qualquer outra pessoa poderia contar, porque os símbolos na Bíblia eles estão mais compactados. Então, eu estava até falando para uma aluna minha hoje. Toda vez que a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é
inventar uma história, né? Inventar uma Uma desculpa. justificativa. Mas é porque a Camila tava fazendo tal coisa, por isso que eu fiquei assim, fiquei estressado, foi por causa das crianças. É a mesma coisa que Adão fez. Ela falou, não, senhor, mas o senhor me deu essa mulher aí e tal. A mesma coisa que Caim fez também, né? Eu não sou o guardião do meu irmão. Então, isso é uma reação natural. De todos, se aconteceu com Adão, vai acontecer com todo mundo. Então, a Bíblia está contando coisas que todo mundo está vivendo. Só que de uma forma simbólica, de uma forma extremamente compactada. E que a gente pode aprender a ver e descompactar depois. Uma outra coisa que eu sempre falo com os meus alunos, né, sobre a serpente lá no paraíso, que a serpente, ela é uma, o diabo é representado por uma serpente justamente por causa da língua bifurcada, que é a palavra tomando vários caminhos, que é justamente no mundo que a gente vive, em que Cristo tenta consertar quando ele fala assim, seja a sua palavra sim ou não, o que passar disso é procedência do maligno. Então, quando a criança vem encher o nosso saco, e em vez de falar sim ou não, a gente fala, não, mas veja bem, talvez, dá aquela enrolada, né? A gente está fazendo isso que é o que a serpente estava fazendo no paraíso. Ela enrolou a gente nesse mundo em que a gente não é mais direto na nossa comunicação. E uma das coisas que Cristo tenta fazer é voltar com que a nossa comunicação seja direta. Aí você percebe como que dois trechos aparentemente desconexos da Bíblia elas estão falando sobre a nossa vida também, né? Sobre uma circunstância muito boba, que é o momento em que eu fico enrolando Benjamin, Aurora e Clarice, que são meus filhos, em vez de dizer sim ou não para uma pergunta que eles me fazem, para um pedido que eles me fazem. E aí isso só vai me enrolando cada vez mais. Uhum. A gente tava pensando, você falou aí até que eu vou até te pedir como orientação. Que você falou que o Origin Lessa tem uma coleção sobre Sim, ele tem uma coleçãozinha, se eu não me engano, tá na promoção da Amazon, Hum, de várias histórias bíblicas. Então tem Davi e Saul, Davi e Golias, tem a Arca de Noé, tem a Arca de Noé do Vinícius de Moraes também, que é bem conhecida. E tem essa coleção, tem umas bibliazinhas para criança também. é, Ah, uma coisa que eu não citei da minha trajetória, que tem a ver com a questão da literatura do imaginário. Meu pai tem uma livraria aí em Feira, uma livraria evangélica chamada Proclamai, a Hora do Merchan. eu conheço. Então, meu pai sempre foi o cara que me deu todos os livros que eu queria. E para ele era muito fácil, né, conseguir os livros. Então, Massa. eu devo muito a ele de ter tanto fascínio por literatura e sempre também teve muitos livros em casa disponíveis e via também que ele estava sempre lendo, então isso motiva Sim, a gente a ler. sim. Porque a criança ela vai se modelar pelo que os pais fazem, né? A gente acaba sendo Sim. um exemplo. E se a gente, por exemplo, ficar o tempo todo no celular, ele vai querer ficar no celular. Mas se a gente tá ali lendo, ele vai seguir o exemplo, né? Ele vai ser modelado para que aquilo continue. Todos os dias chegam os pais falando, não, meu filho não lê, meu filho não gosta de ler. Aí, a primeira coisa que eu pergunto é, mas tu lê? Aí o cara vem com a desculpa, não, mas eu não tenho tempo, não sei. Se você não lê, seu filho também não vai ler. É, não E se eu fosse seu filho também, eu não leria. É porque eu e o Felipe tava falando sobre isso em relação ao nosso menor, que a gente quer que ele aprenda através, né, da mitologia grega e também das histórias bíblicas, que a gente vai começar a comprar mais livros dessa forma, não livros aleatórios, mas livros da Com história da historinhas igreja. relacionadas à Bíblia, ou historinhas de heróis da mitologia grega, por exemplo. Sim. Que Aqui, é como você falou, né? Que tudo que de história já está incluso na Bíblia. As Sim. virtudes, os valores, tudo. Então não necessita outras histórias para que a gente fique contando. Na Bíblia já tem as próprias histórias que vai trazer esse fundamento para ele. sim, aqui em casa a gente faz um mix. A gente faz uma. Eles leem não, a gente lê mais do que eles leem, porque alfabetizado é só o Benjamin. Eles ficam pedindo pra gente ler pra eles o dia inteiro. A gente lê essas histórias da Bíblia que eles gostam bastante.
Essa coleção do Origins Lessa chegou tem pouco tempo, eles estão gostando também. E eles gostam muito dessas histórias, principalmente as meninas, né? Dessas histórias clássicas, tipo Branca de Neve, A Bela e a Fera. Eu acho que essas histórias também são muito boas. Por exemplo, eu vejo nas minhas filhas como que elas têm uma percepção muito clara do que é o mal por causa dessas histórias. Então ela olha para uma coisa e fala, isso aqui é mal, né, papai? Aí eu falo, sim, isso aqui é mal. Pra não, porque também a criança vai pra escola e a escola, sei lá, o lobo não é mal, o lobo é Sim. bonzinho. Já Então, deturparam essas histórias clássicas todas. sim, Tipo, essas agora é Chapeuzinho Amarelo, não é Chapeuzinho Vermelho mais. eu vi outro dia o lobo bom e os três porquinhos. Ai, meu Deus. Essas histórias são muito boas para ensinar também, para ensinar eles valores sobre a realidade. Por exemplo, os três porquinhos. Fica nítido que você tem que trabalhar, senão você vai se dar mal. Uhum. Se você não trabalhar, não fizer o esforço até o final de fazer uma coisa bem feita e melhor do que aqueles irmãos preguiçosos fizeram, você vai se dar mal. No fim das contas, só o que se sustenta é o trabalho do prático, que é quem constrói a casa de alvenaria. Os Sim. outros desaparece tudo. Ne- E as meninas aqui, todas elas querem ser uma princesa e encontrar um príncipe encantado e derrotar a bruxa, né? Vencer a bruxa. Então, Que eu acho isso lindas. maravilhoso. Nesse aspecto aí de formação, a literatura ela influencia nessa educação moral, influencia no desenvolvimento da maturidade. Sim, porque a criança pequena, por exemplo, se você chega, o menor de vocês tem quantos anos? Então é muito pequenininho ainda. Ele tem 1 e 1 e 8. 8. Mas a gente já lê desde quando ele tem 3 meses. Sim. Aí daqui a pouco ele vai estar. Ele já deve fazer isso, mas ainda não tá na época em que dá pra você insistir e colocar ele pra arrumar tudo, que ele bagunçou e tal. E não adianta chegar pra uma criança de 3, 4 anos e falar assim: não, você precisa arrumar tudo. A criança não entende o nosso mundo do discurso formal. Agora, se eu chego pra ela e falo: vamos fazer como o porquinho que foi trabalhador e cuidou de tudo, né? E arrumou tudo. Ou leia uma história ali sobre Jesus e falar: vamos fazer como Jesus que desde pequeno trabalhou com São José. É através desses símbolozinhos que a criança vai entendendo o que ela precisa fazer. Porque, por exemplo, se você engravida de novo, aí ele pergunta: como que você tem um bebê na sua barriga, mamãe? Você não vai contar como que o bebê chegou na barriga, né? A criança ia ter um piripaque e morrer na mesma hora, se você fosse explicar. Mas você inventa uma historinha. Você fala, não, papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe. Porque elas só entendem as coisas assim. Sim, por Então, sinais. eu vejo que muitos pais, eles querem ter filhos obedientes, enchendo o saco delas de comandos. Só que a criança não entende o comando. Você fica 6 anos ensinando a criança a não enfiar o dedo no nariz ou não falar de boca cheia, e são 6 anos para ela aprender a não falar de boca cheia. Mas quando você tem os exemplos das histórias, fica mais fácil de ela entender. Ela só entende símbolos, ela não entende a formalidade total disso aqui. Ela não vai entender essa nossa conversa. Ela vai se entediar em 20 segundos. Agora, se eu estivesse contando uma história, talvez ela entendesse e gostasse e tomasse aquilo como um modelo. Sei lá, João e Maria, né? Não coma muito doce. Três porquinhos, trabalhe. Isso. Eu entendo perfeitamente o que você falou, porque eu trabalhava com crianças. Eu tinha um consultório quando eu atendia presencial, hoje eu só atendo online, mas quando eu atendia presencial, eu trabalhava muito com crianças. E com a criança, não dá pra gente sentar, cada um em uma poltrona e conversar sobre o que de queixa você tem. Impossível isso. Com a criança você tem que trabalhar com o lúdico. Então, tinha que ter uma brincadeira, tinha que ter uma historinha, tinha que ter um desenho, tinha que sentar com ela. Se fosse menina, pegar, brincar de boneca ali, cozinha, e ela começar a contar a história que
talvez estaria remetendo a alguma ansiedade nela ou depressão, enfim. Então, tudo com a criança tinha que ser lúdico, de estar ali ensinando e tudo. O que você falou sobre a arrumação, aqui, como eu já tinha estudado muito essa coisa de educação infantil, eu desde o Oliver pequenininho, eu sempre, quando eu saía do ambiente, eu já falava pra ele, mesmo ele nenenzinho, eu sempre falava, quando a gente sai do ambiente, mamãe, a gente arruma os brinquedinhos. A gente arruma os brinquedinhos. Ele nem entendia nada ainda direito, tipo 3 meses, 4 meses, eu abaixava com ele no braço e arrumava os brinquedinhos. Hoje, ele, quando eu falo, vamos tomar banho, ele mesmo pega os brinquedos dele, que ele joga pela escada aqui, vai e vai botando nos lugares que ele adaptou para ser o lugar que ele guarda. Então, eu deixo lá, porque ele tá arrumando, é o lugar dele. Então, se você chegasse aqui em casa, você ia ver, debaixo da pecinha da televisão, fica os caminhões dele. Eu vou dizer que não, vou dizer que sim, está arrumado. Ele escolheu o mesmo lugar. Quando ele era pequeno. Era embaixo do rack da TV. Porque, pelo menos está estacionado. Pior se estivesse no meio da casa. Ele guardava no mesmíssimo lugar. Ô Melk, quando a gente fala de leitura, eu converso até com amigos e tal. A gente fala assim, pô, e aí, tu tá lendo o quê e tal? Aí, leu quantos livros esse ano? A gente sempre fala assim, não, pô, eu leio normalmente pelo celular, leio o site de notícias, ou vejo uma revista, ou tô lendo um livro relacionado à minha profissão. Eu queria saber de tu o seguinte, ou então eu tô lendo literatura, aqueles livros tops da Amazon. Eu queria saber de tu o seguinte, tem diferença de tipo de leitura? Rola às vezes rola uma polêmica em relação a isso, né? O povo relativiza, diz que toda leitura é boa, toda leitura é válida. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não, é como, sei lá, imagina que você vai no culto ou na missa e fala, não, toda homilia e pregação é válida. Aí você vai em o padre ou o pastor tá falando as coisas certas de acordo com a Bíblia, e você vai em outro, o padre tá, sei lá, mandando votar no PT e tá falando que só as pode casar 15 vezes. Então é óbvio que se você for sensato, você vai falar, não, eu vou nesse padre aqui ou nesse pastor, que esse aqui parece ser mais sensato, mais coerente. Mesma coisa com um filme, né? Você não assiste qualquer coisa. Você seleciona ali e quando a história não é boa, você larga. Com a literatura é a mesma coisa. Você tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. E você tem na literatura ainda coisas que são completamente diferentes. E não é porque seja boa ou ruim, é porque elas são diferentes. Por exemplo, você tem os livros que são técnicos, né? Um livro técnico é só para você aprender a fazer um negócio, né? Melhorar na sua profissão, alguma coisa desse tipo. Você tem aqueles livros que são de autoajuda, que é para você melhorar em alguma coisa pessoal também. E você tem o que a gente costuma chamar de literatura de fato, que é poesia e ficção, romance. E crônicas, contos e tudo mais. Isso que é literatura de fato, que é a literatura literária, digamos assim, ela não só tem coisas boas, tem coisas ruins, e a gente precisa prestar atenção. Eu tava pensando nisso hoje, pensando assim, como que esse pessoal que fala sobre gênero e tudo mais corrompe os nossos filhos quando eles vão pra escola. Eles dão pra eles livros, aí tem aquele livro que tem o papai e o papai, a mamãe e a mamãe, né? Uma família nova e tal. Com adolescentes são esses tops da Amazon, que eu tava dando uma olhada ontem. Cara, só tem pornografia naquele negócio da Amazon. Isso é um terror, poxa, isso é um terror. A executiva com a garota, com o garoto. Eu vou falar que nem o Raul Martins fala, que são os miojinhos literários. Me acabo de rir quando ele fala. Tipo, pra forjar ao imaginário da mulher, por exemplo, e de sexualidade, de que tem amarração, tem que ter jogar na parede, tem que ter isso. E se não tiver isso, não é o homem viril, não é o homem... E no mesmo tempo que ele tem que ser assim, ele tem que dar flores, ele tem que dar bombom,
ela nunca vai encontrar esse cara dos livros que ela tá lendo. E ainda vi uma outra coisa, que é, tem um pessoal escrevendo livro pra Amazon que eles não estão escrevendo, eles estão colocando as inteligências artificiais para escrever. Então tá virando a casa da mãe Joana mesmo. E imagina um adolescente lendo esse negócio, porque imagino que muitos leem. Negócio de que você tem que transar amarrado e jogar na parede e tudo mais. E todos os livros que eu vi ontem, quando eu tava fuçando, era tudo assim. Sim. Né? Eu tava fuçando Unlimited, que é aquele que você paga só a assinatura. Que eu tenho essa assinatura e dá pra você pegar muito livro bom lá. Só que quando você vê os que todo mundo baixa, os mais baixados, cara, é tudo pornografia. Tudo, tudo, tudo. Você passa 3, 4, 5 páginas e não aparece um livro que presta. Então não dá pra dizer que Dom Casmurro, Crime e Castigo, A Megera Domada, não dá pra comparar as peças de Shakespeare com a lista da Amazon. Pelo amor de Deus, a pessoa teria que ser muito louca pra achar que é tudo a mesma coisa e tudo compensa. E se você fosse sensato, né? Se, sei lá, seu filho te desse assim uma bandeja pra você escolher. Aí tá lá na bandeja as peças de Shakespeare e esses livros da Amazon. Cara, nenhum pai sensato iria pegar esses livros da Amazon e dar para um filho de 13, 14 anos. Porque o que eu dei uma olhada ontem, tinha até um aviso assim tinha classificação 18 anos no livro e tinha um aviso de gatilho, né? Esse livro tem tráfico humano, estupro, sequestro, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí tinha todos esses avisos de todas as baixarias que tinha no livro, Meu Deus. pra pessoa decidir se ela ia ler ou não. E era um dos mais lidos da Amazon, que eu peguei ali. Eu acho que eu era o primeiro, eu era o segundo. Absurdo. Eu tava vendo tava lendo um livro esses tempos aí, de C.S. Lewis, de crítica literária, e ele começa o livro falando das diferenças dos tipos de leitores, que se aplica não se aplicaria não só a leitura de livros, né? Se aplicaria à música, ao gosto musical, ao gosto pela arte também. Ele começa falando assim que a primeira diferença é que, por exemplo, quando a gente compra um quadro qualquer e coloca em casa esse quadro, a gente olha ele uma vez, depois não olha nunca mais. Vai passar os tempos ali e a gente nunca mais vê. Então é uma experiência muito superficial realmente. E ele fala que dessa forma também acontece com os bons livros, né? Que os bons livros, geralmente você volta a eles ao longo da sua vida, né? Livros de Shakespeare, por exemplo, poemas e livros e Odisseia também. Enfim, você às vezes está voltando ali para ver trechos, ver falas, ver cenas, para que aquilo aconteça até o que o Olavo fala, né? De aquilo incorpore na sua alma aqueles personagens, aquelas cenas, aquelas falas, que muitas vezes dizem melhor do que você, algo que você está sentindo, algo que você queria descrever. Então ele coloca essa diferença em relação à música também, né? Que essas músicas da moda a gente ouve, mas depois, no outro ano já se passou, ninguém ouve mais. Então os leitores de livros mais, como é que se diz? Talvez mais refinados, não sei. Eles estão sempre voltando e aquilo incorpora na sua personalidade, aquilo entra de forma mais profunda, né, em você. Sim, o Olavo também falava que o Eric Wagner ele lia todos os anos todas as peças de Shakespeare. Okay. Então, o cara que ele viveu 78 anos, se eu não me engano. Imagina. E acho que ele fazia isso desde os 30 anos de idade. Então, todos os anos ele lia os mesmos livros que eram todas as peças de Shakespeare. Acho que Shakespeare tem 28 peças, se eu não me engano. É isso aí. É isso aí. E ele ia lá, repetia. E ó, cada vez que você lê, mesmo que você faça então 78, é uma experiência diferente, porque não é como você ler um livro técnico, por exemplo. Se eu pego um livro de direito ou de sociologia, vai ser sempre a mesma coisa. Eu posso ter até deixado escapar alguma coisa ou outra na leitura, mas o livro não vai me tocar de forma diferente. Sim. Agora,
quando você lê Machado de Assis, Shakespeare, cara, cada vez que você lê é como se você estivesse lendo um livro novo, porque a forma como você é, né, sua personalidade daquele momento, determina muito a forma como você é capaz de ler aquele texto. Então, você vai amadurecendo e sua leitura vai amadurecendo com você, desses livros que são realmente bons. Uhum. Agora, esses livros da Amazon, que é só literatura hot, sempre vai ser a mesma coisa. O máximo que pode acontecer é você olhar e falar, ai, que saco, né? Esse livro só tem putaria, já não aguenta mais. Mas com Shakespeare não é assim, com o Nelson Rodrigues não é assim. Então a literatura ela tem essa capacidade de comunicar de forma diferente cada vez que você lê, porque você mudou. Sim. Sim. O que acontece muito é a relativização das coisas. Que do feio, do belo, da verdade, de que tudo, né? De tudo que tá. As pessoas estão relativizando muito. Inclusive, hoje eu cheguei na associação que eu trabalho e a palavra, né? Porque antes de trabalhar, faz uma roda para oração. Eu trabalho com pacientes oncológicos. E aí faz uma oração. E isso, uma das pessoas que administram a casa tava com a palavra. E ela falou assim: não importa de onde você seja da Umbanda, do Candomblé, do católico, protestante, de onde você for, o importante é você botar o joelho no chão e orar a Deus e não sei o que. E eu parei assim, tava eu e minha outra colega, olhei assim pra cara do outro, mas que relativização é essa, poxa? Será que na Umbanda é a mesma coisa que no católico? Será que é a mesma coisa do que outra religião? As pessoas querem tanto abraçar as coisas para fazer o inclusivo, né? Que esquece de ver a verdade. Relativiza a muita coisa. Inclusive, hoje relativiza o feio, né? Tudo é bonito, tudo é belo, tudo é Mas lindo. essas pessoas são todas hipócritas, porque elas relativizam tudo isso. No micareta, ninguém quer pegar o feio. Se é tudo igual, bora lá. Então você pega a mais feia da balada, né? Você dá pro cara que é o mais horroroso que você encontrar na micareta. Ninguém vai fazer isso, porque todo mundo, por mais que eles fiquem se enganando, se convencendo, inventando discurso, na hora do vamos ver, a pessoa só sabe que a beleza importa. Uhum. Eu casei com ele por quê? Porque foi o mais feio que eu encontrei. Ninguém vai falar um negócio desse. E Então, você acredita que hoje existe essa relativização? Por quê? Porque do meu ponto de vista, eu acho que as pessoas estão tentando justificar um tal de respeito, né? Eu quero Sim. incluir a pessoa, então eu respeito a sua posição. Como eu já falei lá dentro da associação. Olha, eu respeitar e concordar são totalmente coisas diferentes. Eu respeito o que você está falando, eu respeito a tua religião, como você está agindo, como você quer, mas eu não concordo. Tanto que lá eles se dizem católicos, tem as santas, tem tudo, mas tipo, lê um livro de espiritismo. E aí a coordenadora fica mandando eu ler o livro. E eu falo, olha, me pula que eu não vou ficar lendo isso. Porque eu já li coisas que eu não concordo. Eu já li coisas que, tipo, eu tô ali dizendo amém pra falas que eu não concordo. Então, me tira disso aí. Pula, passa pra outra pessoa. Ou então, no dia que for eu pra ler alguma coisa, eu trago. Eu trago um discipulado, eu trago uma homilia, eu trago alguma coisa pra que eu me sinta bem explicando. Não eu tendo que forjar outra explicação daquilo que eu li só porque eu entendi daquela forma. Que as pessoas acabam fazendo assim, né? Por mais que não acredite naquilo que está lendo, aí interpreta de outra forma, aí já fica uma embolação, uma confusão mental em tudo que falou ali, embola tudo. É porque essas pessoas são malucas mesmo, elas escolheram ser doidas, elas caíram no conto da serpente, né? Elas estão lá, Jardim do Éden 2.0, que é a serpente falando, não, isso aqui é bonito, isso aqui é gostoso, vai que vai dar certo, vai que você vai ser como Deus. Então, não tem como negar. Elas sabem que aquilo não é. Elas sabem que aquilo não é bonito. Elas sabem que aquilo não é legal. Porque Deus fez a gente com a Constituição e você não tem como mudar essa Constituição.
Então, sei lá, você vai um pôr do sol no Farol da Barra, ou o pôr do sol, acho que o pôr do sol da de Feira é belíssimo, no módulo 7 da UFES. Cara, alguém vai dizer que aquilo é feio? Não Não tem mesmo. como, não tem como. Quem passar ali naquele momento, inevitavelmente vai olhar, porque a beleza atrai. Sim. E quando entra uma pessoa bonita também, todo mundo olha. Né? Porque a beleza, ela é inevitavelmente atraente. E todo mundo sabe disso. Só que como eles perderam a cultura de fato, o senso estético verdadeiro de contemplar coisas bonitas e viver em ambientes bonitos e buscar por coisas belas, aí elas entram nesse mundo de discurso, que é o quê? Você tem que justificar, sei lá, que a Camila, totalmente produzida e maquiada, para ir para uma festa com você, e o Pablo Vittar é a mesma coisa. Todo mundo tá vendo que não é a mesma coisa. Você tem que entrar muito nesse mundo da serpente, do diabo, para você falar, não, é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Só o diabo pode fazer isso com a cabeça da pessoa. E a pessoa tem que aceitar. Né? Ele não faz isso na força, na marra. A pessoa aceita. E aí, para ela justificar que ela tá certa, né? Quando você aceita que o Pablo Vittar e a Camila são a mesma coisa, você vai inventar ainda mais justificativa para aceitar tudo. Então, ela vai transformar o mundo numa mentira absurda o tempo inteiro. E é curioso porque essas pessoas acham que o mundo da literatura é um mundo de mentira. E o mundo da Bíblia também é um mundo de mentira. Ah, já ouvi Quando, isso, na que são verdade, mitos. na Bíblia não tem ninguém da Bíblia ia aceitar que o Pablo Vittar é uma menina. Então ali sim as coisas são mais verdadeiras, ali sim as coisas são mais. Num conto de fada, na Bíblia, na literatura, as coisas são mais verdadeiras porque as coisas estão sendo. O sim é o sim e o não é o não. Né? As coisas estão sendo contadas, mesmo que a história tenha sido inventada por alguém, ela está sendo contada como realmente se passou. Ela está sendo contada da forma correta. Então, ó, na literatura, Pablo Vittar é um travesti que diz que é uma mulher. É só isso. Não tem nada demais nisso aí, ele está inventando a roda. E a Camila é uma mulher de fato. Então, as pessoas precisam retomar perder esse gosto de se enganar mesmo. É esse gosto de se enganar e de aceitar a voz do diabo, e de se tornar a voz do diabo também, dizendo que a realidade não é aquilo que faz com que as pessoas se enganem. Porque todo mundo que vê, sei lá, o Rodrigo Santoro, a Gal Gadot, sabe que eles são bonitos. Né? E que eu não sou Rodrigo Santoro. Ele fala, não, pô, aquele é um cara bonito. É um cara bonito de fato. Aquela mulher é uma mulher linda. E a beleza está nessas pessoas justamente para a gente ter proporção. Né? Deus criou isso para que a gente tenha senso de proporção. Então, quando elas jogam a beleza no lixo e relativizam tudo, elas perdem o senso de proporção de tudo. Então, por exemplo, elas não vão mais dizer para os filhos o que é certo e o que é errado. Né? E os filhos também não vão mais poder dizer que o que eles estão vendo que é bonito de verdade é bonito de verdade. Vai ter que comprar esse discurso demoníaco que os pais já compraram. E aí vai ficar a família inteira presa na queda, no momento da Corrompida. queda. O Melk, tem uma frase de Goethe que diz. Goethe, como é que pronuncia? Que o declínio da literatura é o declínio de uma nação. Eu queria que tu comentasse essa frase em relação ao Brasil. Falando dessa frase, tava falando não, eu apresentei essa frase para um rapaz que está trabalhando comigo hoje mesmo. Foi mesmo? Aham, foi. Caramba, Há 2 horas atrás. tava aí. Então, quando você não tem mais pessoas falando, contando as histórias como elas realmente estão se passando, acabou. Né? O país acabou. Por quê? O nosso mundo é feito dessa conversa, dessa capacidade de dizer as coisas como elas realmente estão se passando. Então, imagina que acontece. Imagina todas as coisas que acontecem em feira, por exemplo.
sei lá. Outro dia eu vi um vídeo, me mandaram um vídeo da Polícia Federal apreendendo mercadoria no Paraguai. Né? E aí você lê uma reportagem e a reportagem é só isso. A Polícia Federal apreende mercadorias no Paraguai e as barracas ficam fechadas e tal. Agora imagina se alguém aí em Feira conta a história de uma família que nesse dia em que a Polícia Federal apreendeu as mercadorias, o pai precisava muito de dinheiro para pagar, sei lá, a dívida do filho que usa drogas. E ele teve que gastar o dinheiro com outra coisa e ele perdeu o filho por causa disso. É uma coisa totalmente possível de acontecer. E outra coisa também que pode acontecer, as pessoas que têm ali sua barraca no Paraguai e fica com aquilo fechado, apreendido por um tempo. E você tem todos aqueles concorrentes que são de outros países, os chineses, os coreanos, que eu imagino que aquelas lojas não tenham sido fechadas. Então, aí você pensa como é que o cara vai voltar. Imagina alguém contando essa história, né? O cara tentando voltar para o trabalho, enfrentando a concorrência que não passou pela mesma coisa que ele, e que agora tem muito mais formas de se tornar ainda mais forte e competitivo. E o cara tendo que sustentar a família, pagar dívidas. Se eu conto essa história, só de eu estar contando isso aqui, vocês já percebem que a coisa ganha muito mais densidade e memória, né? Muito mais fácil você lembrar do que só a notícia de jornal Sim. falando que a Polícia Federal apreendeu as mercadorias e fechou tudo. Então, se a gente não tem mais pessoas contando as histórias assim, as coisas duram só o tempo em que você está lendo a matéria de jornal. Sim. As coisas não têm mais duração, elas acabam e o país perde a memória. Então a memória do povo é feita pelos contadores de história, pelos escritores. No fim das contas é pelos escritores. Quando os escritores somem, que foi o que aconteceu com o Brasil, o país acabou. Porque quem vai... Quem eram as vozes que falavam sobre o Brasil há 100 e poucos anos atrás? Era o Machado de Assis, o Lima Barreto, o Euclides da Cunha, o Graciliano Ramos. Eles tinham voz e as pessoas realmente se orientavam pelas coisas que eles falavam. Agora quem que é? O William Bonner, a Maju, o Felipe Neto, que troca de opinião, eles não têm nem opinião, na verdade. Quem pagou, a opinião deles é a opinião de quem pagou. Uhum. Então, não tem como você se orientar no mundo e guardar a memória das coisas por muito tempo. Vai durar no máximo um mês. E aí, imagina viver assim, que a memória dura no máximo um mês por 10 anos. Acabou. Você não tem... O que você tem ainda são aquelas ilhas, como as nossas casas, em que a gente tem memória e transmite memória para os nossos filhos. Mas se isso é suficiente para sustentar uma nação no longo prazo, nós ainda não sabemos. Foi o que aconteceu, né? Elegeram um ladrão. Nem, você não tem nem como... Por exemplo, outra coisa que eu tava pensando. Quando eu era criança, aí na Bahia, cara, Lula era um herói. Sim, e ainda é, meu. Que ainda é. Eu A imagino. ignorância e as pessoas são leigas demais. Não se aprofundam. Mas ele era esse herói, tipo, que contavam a história de uma forma que ele parecia mesmo um herói. Hoje eu olho e falo, porra, eu achava que esse merda era um herói, um cara bêbado, ferrado. Ah, sim, Pois é, tinha aquela ainda história que ele conta. saiu lá no Pau de Arara e tal, aí tinha o filme Sim. dele também. Aí depois, mas foi essa narrativa, né, que construiu essa imagem. E hoje você não tem mais isso em canto nenhum, Verdade, né? Em Ó, canto nenhum. eu não sei se é porque eu trabalho com pessoas que vêm de interiores. Bem do interior, Bem é. do interior, sabe? Sim. Então, os pacientes, a casa de pessoas oncológicas, é um apoio às pessoas oncológicas de outras cidadezinhas aqui por perto. Ou seja, Coité, Lamarão, aquela cidadezinha bem mais para lá, né, da Bahia. Então,
tem muita gente, mas muita gente que ainda acredita nessa história. Que Sim. bate no peito e diz que é meu presidente, que é como eu, que trabalhou, que lavrou, que perdeu os dedos trabalhando e que tem toda aquela emoção ainda na narrativa. E que contempla, sabe? São pessoas que, tipo, porque ele viveu a história deles, então entende o que eles passam, aquela natureza. Então ainda tem. É uma memória afetiva, né? Por mais que a gente ache que não tem, mas tem, Isso viu? isso é até uma coisa legal, você vê. É uma história mesmo que entrou na cabeça da pessoa e a pessoa acredita. Agora imagina, compara uma senhora que acredita que Lula é um herói com o Rasta, né? O militante do. Cara, não tem comparação. Né? Não. Um tá preso numa história que acredita. Né? Por mais que essa história também seja uma mentira, mas tá preso nessa história. O outro tá preso na mentira, na pura mentira. Não tem história por trás da mentira dele. É só um discurso vazio. Tem uma coisa na psicologia que a gente fala que quando você bate 1000 vezes na mentira, ela acaba sendo verdade pra você. Você internaliza. Então, talvez seja uma das causas, né? Sim. Voltando ao que tu tava falando, desculpa, só voltando ao Não. que tu tava falando em relação à literatura boa no Brasil, tu acha que ainda tem alguém no Tem Brasil, novos. algum Tá novo? Porque eu desconheço. Não, tá voltando a ter, principalmente entre alguns alunos do professor Lavo. Você tem. Aí na Bahia você sempre teve, na verdade, por exemplo, tem a Alex Leila e o João Filho. Sim, o João Filho a gente E conhece. eles são muito bons. Tem o Vladimir Saldanha. Então, a Bahia, por incrível que pareça, tem uma geração de poetas, principalmente, muito boa e que eles não deixaram de produzir coisas boas enquanto o Brasil estava se acabando. Eles nunca pararam. Nem o Vladimir, nem o João. E tem alguns alunos do João também que são muito bons. Tem o Henrique Moreira, que ele é muito bom. E ele deve ter uns 20 anos, eu acho. Tem o. E que, se eu não me engano, não, tenho certeza que o que é aluno do João, eu li um poema dele semana passada, achei muito legal. E você tem alguns escritores mais novos, estão começando a aparecer agora, que eles também são bons e estão dando um fôlego novo. Você tem o Diogo Fontana, que é daqui de Santa Catarina. Você tem o Matheus Araújo, que vai lançar um livro de contos, Sim. que é do Recife, mora aqui em Curitiba. Você tem o Alexandre Soares Silva, que é um comediante, ele escreve histórias de comédia muito bom, também muito engraçado. Você tem Rodrigo Duarte Garcia, e você tem alguns outros autores recentes que são bons, eu tô lembrando desses aqui. O Matheus Araújo também, ele fez um apanhado de autores contemporâneos, mas eu não sei se ele salvou em algum lugar lá no perfil dele. Mas você tem esses. Um livro que eu sempre indico é um livro do Diogo Fontana chamado Se Houvesse um Homem Justo na Cidade. Eu acho que ele publicou esse livro no ano passado. Ou foi no ano retrasado? Acho que foi no ano passado. Que é a história de um professor universitário que migra para o Brasil por causa da perseguição política na Venezuela. Então, é um professor universitário venezuelano. Ele vê a chegada do... Qual é o nome do cara lá? Do Chaves. E a chegada do Maduro. E ele acaba parando em Roraima, fugindo da ditadura. Esse é um livro muito bom mesmo. E é uma história que todo mundo tem alguma... Eu acho que não tem mais ninguém no Brasil que não conheça um migrante venezuelano. Verdade. E... Não, tem um que tava trabalhando com meu pai, ele era de que mesmo? Ele tinha uma empresa lá na Venezuela e ele era pedreiro para meu pai. Caramba. Aqui eu encontrei uma médica que estava atendendo, repondo mercadoria na loja. Uma amiga minha também estava na Flórida e a vendedora era uma médica venezuelana. Essa minha amiga também é médica e elas começaram a conversar. Eu também sou médica, mas eu estava lá na Venezuela e tive que fugir para cá e estava tentando levar a família.
Então, como todo mundo conhece um venezuelano que teve que fugir, a história do Diogo Fontana vale muito a pena ser lida. Porque é essa história aí. O cara era professor universitário. Tem outro personagem que também era dono de uma empresa, milionário, e acabou tendo que fugir, dentro desse mesmo livro. E, e é isso, é uma história de um tema que todo mundo conhece, mas que ninguém aborda pelo viés literário, aborda pela notícia, pelo meme. Vale muito a pena ler, se houvesse um homem justo na cidade. Uhum. E falando em história, desculpe, amor. A literatura, né, retomando até aquela frase do Goethe, né? Nesse caso aí, ajuda, né, a atualizar, né, a realidade. A experiência, exatamente. Você consegue, por mais que você tenha, mais que você escute, né? Você vai lá, conversa com o cara da Venezuela que migrou pra cá, mas ele não consegue contar a história dele, por incrível que pareça, tão bem quanto um escritor profissional. Então, quando você lê na história do Diogo Fontana, é como se você atualizasse até a história do migrante com quem você conversou. Sim. É um negócio muito impressionante. Por quê? Porque o escritor ele tem essa capacidade de dizer as coisas com mais clareza. O escritor é aquele cara que quando você lê, você fala, nossa, eu sempre pensei isso daí, mas eu nunca consegui dizer. Então ele consegue dizer coisas que nem um migrante conseguiria te dizer, mesmo a história dele sendo de mentira. Sim, é isso aí. Falando em história, em livro, em pessoas novas fazendo livros, você vai fazer algum livro? Pretende? Eu escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. Eita. Tem que são só palestras do Farol, que a gente compilou. O Farol somos eu, Pedro Augusto, Saulo Barbosa, Paulo Pacheco, Raíssa e Aloísio. Eu compilei algumas palestras, a gente fez modificou, porque não é a mesma coisa, né? A pessoa falando e só transcrever tá feio. Então a gente está fazendo as modificações para publicar. Tem um livro que eu estou fazendo com a Sara Andrade, que é uma jornalista incrível. E tem um romance também que eu estou escrevendo, mas eu não faço a menor ideia de quando eu vou terminar. Inclusive o Farol, a gente tá no grupo daqui da Bahia para trazer para Salvador. A gente está tentando, eu estava falando com os meninos, pelo menos o pessoal que já é aí do Nordeste. O pessoal de fora do Nordeste eu não sei se eu vou conseguir levar, mas pelo menos o pessoal que já é do Nordeste, a gente conseguir ir para Salvador. Show. A gente tá, tipo, orando para que isso aconteça e que consigam um espaço, né? Porque aqui o que eu acho que o que encarece muito em relação a isso é mais o espaço que as pessoas Tem todos querem. os lugares que a gente está indo, o complicado é o espaço. Aí eu tô de olho para conhecer você pessoalmente. Olha, eu tô doido pra ir aí. Na verdade, eu vou ter que ir aí, porque a gente vai batizar a filha da minha prima. Agora, quando que isso vai acontecer, eu não sei. Aí eu aceito um café na casa de vocês. Ah, então pode falar com a Sara aí, para quando você vier, você fala, ó, Camila e Felipe, eu tô indo pra feira, tal data, tal. Não se preocupe, faça um bolo, café, chazinho. Já me autoconvidei. Oxe, pode se convidar, eu só tô esperando você falar qual é o dia. Deixo aqui, faça um café pros meninos tudo. Se o tiver organizado, eu aviso. Bota os meninos tudo pra brincar aqui. Vai ser uma folia só. Isso aí. Tem uma outra. Não tenho mais não. Também. Eu agradeço, Melk, por mais que demorou muito tempo, mas chegou a hora, o momento certo. Eu disse pra você no começo, né, que Deus sabe o momento certo, a hora certa pra acontecer. E eu agradeço pela sua disponibilidade, você que ontem não estava bem, mas está aqui com a gente. Tem milhões de compromissos para fazer e parou um tempo para conversar com a gente, para estar aqui, né, e dar essa atenção. Agradeço muito, você sempre foi solícito. A primeira vez que eu falei com você, você falou comigo, estava ali, bora, o que der e vier, eu tô aqui para ajudar. Era uma iniciativa da minha cidade, fiquei feliz mesmo. Então,
Parabéns e não parem. Eu que agradeço a vocês. Se vocês não pararem, eu estarei agradecido o suficiente. Valeu, Mel. Muito Aí obrigado. vai parar, não. Inclusive, quando sair a reportagem, vou lhe mandar para que você Pronto. ajude. Pode deixar, mande sim. Valeu, Felipe. Valeu. Valeu. Brigadão. Deus abençoe. Amém. Você também.